A seguir, IIGD Irajá. Quando alguém te afronta, como é que você reage? Não responda agora. Quando alguém te afronta, quando você é afrontado, como é que você reage? Ou em que estado fica o teu coração? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então e aí? Já dá para a gente pensar bastante, não? Nós estamos há várias semanas, irmãos, falando sobre as palavras, o que sai da nossa boca. E Jesus revela que a boca fala do que o coração está cheio. Há pessoas que dizem, foi um momento. Então falou alguma coisa que veio na cabeça. E se foi o diabo que jogou na cabeça aquelas palavras na hora da raiva? Pronto. E agora? E agora? Agora já tem aí um link violento com o diabo. Uma ligação. E agora? Não é por acaso, irmãos, que muitos cristãos dizem, eu oro, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Se há pecado, irmãos, não consegue sentir mesmo. Às vezes a pessoa não está em pecado, ela é uma pessoa que anda na palavra, mas é uma pessoa que não tem um autodomínio, um autocontrole, não consegue administrar ou não sabe administrar bem os seus ânimos. Isso é um perigo, irmãos, perigosíssimo, tanto na vida espiritual quanto na vida física, em questões de relacionamentos. Então vamos a uma atenção muito especial, porque vamos iniciar em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Livro de Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Forte, né, irmãos? 5. Então vamos lá. Melhor é o longânimo. Quando eu ministro sobre os frutos do Espírito Santo e entra este fruto, por exemplo, no discipulado, nós tivemos um discipulado durante 5 anos, nós colocávamos o ar repetido durante todo o espaço do telão, longânimo, ou seja, aconteceu aqui, tem autodomínio, tem um bom gerenciamento dos seus ânimos, administra bem, então pensa, reflete, ora e no momento certo resolve. Isso é longanimidade. É um dos maiores frutos do Espírito Santo que um filho de Deus, uma filha de Deus podem produzir. É um dos maiores frutos, eu repito, fruto que um cristão, uma cristã pode. Há pessoas que ainda não são de Jesus, mas têm uma boa administração dos seus ânimos. E tem cristãos, irmãos, que infelizmente não tem domínio nenhum sobre si mesmo. Sobre si mesmos. Há pessoas que por coisas mínimas, coisas pequenas, perdem o controle. Perigo. Erram o alvo. Pecam. Perigo. Podem quebrar um relacionamento, uma relação. Podem criar feridas, podem causar arranhaduras e podem destruir, quebrar laços para o resto da vida. Então hoje uma atenção muito especial, porque eu tenho para mim, pessoa, tá? Pessoa, a palavra de Deus é o maior banquete. Porque é Deus falando conosco, é Deus. E quando Deus fala, Ele sabe o que fala. E Ele sabe por que está falando aquilo.
E por que esse momento? Amém, Jesus? Então, mais uma vez, Provérbios 16, 32. Vamos? Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, que tipo de governo você está exercendo sobre o seu próprio espírito? Então, irmãos, grande sabedoria do ser humano é trabalhar o seu próprio coração diante de Deus, com boas meditações, meditando, e joelhos dobrados em consagração, orando e buscando a ajuda do Espírito Santo para essa autoadministração. Há pessoas que administram coisas, há pessoas que administram pessoas, e há pessoas que pessimamente lidam com pessoas. Então, irmãos, vamos lá. Eu não estou dizendo, irmãos, que uma pessoa que é líder, uma pessoa que é autoridade, eu não estou dizendo que uma pessoa que é um empresário, uma empresária, não possam se irritar ou ter algum contratempo de ânimos em alguns momentos. A questão literalmente é como administrar os ânimos em cada momento. Porque nós vivemos momentos de calmaria, vivemos momentos de muita calmaria, vivemos momentos de agitação, vivemos momentos de chateação, e vivemos momentos em que somos muito provocados, até termos raiva. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Você quer ver uma coisa? Você lidar com pessoas adultas e ter que repreendê-las diversas vezes pelas mesmas coisas é estressante. Sim ou não? É estressante. Vamos por base. Pais. Enquanto a criança é pequena, chama atenção, dá uma bronca, vamos lá, repreende, põe uma limitação, dá um pequeno castigo, toma o celular. Mas e se reitera essa mesma malcriação, atitude algumas vezes? Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, há pessoas que crescem fisicamente, mas não crescem emocionalmente. Não crescem espiritualmente. E muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Então, irmãos, vamos atentar bem por quê. Eu disse esta semana aqui, nos cultos, durante a semana, Jesus não veio para pastorear cabritos e nem bodes. Ele veio pastorear ovelhas. Você pode dizer quem ele veio pastorear mesmo? Ovelhas. Ovelhas. Então, irmãos, vamos ser ovelhas. Não adianta ser ovelha só em determinados momentos dentro da igreja, na hora do culto, ou quando tudo está às mil maravilhas. Quando tudo está às mil maravilhas, tudo está às mil maravilhas. Não há razão para irritação? Não há razão para nervosismo? Não há razão para se alterar a voz? Como é que você administra os seus ânimos em cada momento? Eu encontro na Bíblia Sagrada alguns casos de excelente administração de ânimos, gerenciamento do eu perfeito. Primeiramente você encontra Jesus, você dá de cara com Jesus e diz: misericórdia. Diante dos algozes sendo espancado, Isaías disse: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Diante dos seus tosqueadores não abriu a boca. Jesus levou o plano de Deus até o fim na sua vida. A maior administração que um ser humano pode ter da sua vida.
dos seus ânimos. Aí você diz, mas ele é Jesus, ele é Deus. Calma, que ele estava na forma de homem, simplesmente homem. Atente. Mas então eu não vou usar o exemplo de Jesus agora, não. Eu agora vou usar outro exemplo. Nós vamos usar outro exemplo. Vá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E nós vamos ver aqui um ser humano comum. O primeiro versículo diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Vou dispensar rapidamente a genealogia para a gente passar para o versículo 2. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Dá uma paradinha aqui. Esse cidadão aqui já errou o alvo violentamente. É muito comum, até o cristão hoje, o evangélico, pensar que Deus instituiu a bigamia ou a poligamia no Antigo Testamento. É comum pessoas pensar, isso é letra. Isso é letra. Deus não instituiu, irmãos, nem a bigamia, nem a poligamia. Houve um cidadão da 7ª geração chamado Lameque, que resolveu tomar mais de uma mulher para ele. Isso acabou virando um costume na primeira civilização. Pasme, nas primeiras. Depois o que aconteceu com Abraão? Abraão foi morar no Egito por muitos anos. Sara pegou o costume do Egito. Quando ela viu que estava envelhecendo e não conseguia gerar um filho, ela ficou desesperada e disse: agora, com essa idade, não tenho mais visitação mensal, não vou ter filho coisa nenhuma. Vem cá, Maria, vai lá dormir com aquela escrava egípcia. Ou seja, lá no Egito isso é a coisa mais comum, esse troca-troca de parceiros. Então, vai lá. Deus não instituiu, Deus não mandou Abraão ter um caso com Agar, viu? Tá ouvindo? Então coloque isso no seu coração, porque muita gente boa erra, meu irmão. Que tem de gente hoje, tá? Literalmente servindo a sua carne, fazendo as suas vontades, completamente fora da palavra de Deus e dizendo que está maravilhosamente bem em santidade, coisa séria. Então marca aqui essa página já, só para a gente entender bem essa simplicidade. No livro de Gênesis, no capítulo 2, só um esclarecimento, que o nosso foco não é esse hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Gênesis capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Quantas ele formou? Quantas costelas ele tirou? Quantas costelas? Então, por favor, vamos fazer igual criança quando está no jardim de infância, bem bonitinho para Jesus. São os filhos. Vamos fazer bem bonitinho? Levanta o dedinho e diz: uma costela. Diga: uma costela. Diga: uma mulher. Levanta o dedinho mais alto, vai. Mais alto, mais alto. Uma. Diga: uma mulher. Pode baixar. Vira para o teu vizinho e diga: só uma. Só uma. Diga: só uma. Só uma. Só uma. Só uma. Então, meu irmão, atenção, homens de Deus. Você só tem direito a uma mulher. Uma mulher. Amém, varões? Vocês são capazes de dizer amém? Amém. Todos são capazes de dizer amém? Amém. É uma. Só uma evangelista. Só uma obreiros. Cadê os obreiros? Só uma. Só uma. Não tem direito a duas. Não. Mesmo que essa uma esteja problemática. Se ela estiver problemática, não tem que ser só uma. Quebrou, não tem conserto, bota lá no quarto da bagunça e arruma outra. Então esse cidadão aqui errou feio, tá? Como havia se criado esse costume entre os povos, muitos que eram do povo de Israel aderiram a isso. Esse foi um caso. Sujeito sem juízo.
bom? Então diz aqui, voltando lá em Samuel. Então, no versículo 2, novamente. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Pronto. Dá uma paradinha ainda. Por quê? Irmãos, creio que a maioria de vocês, pelo menos quem participa de escola bíblica, sabe disso. Irmãos, uma mulher, nesse tempo, que não tivesse filhos, não gerasse filhos para um marido, ficava debaixo de um estigma tão violento, que era escarnecida, zombada, achincalhada. Não importando se fosse de classe simples, baixa, de classe alta, se era rica, se era pobre, isso pouco importava, porque era cultural. Terrível. Era terrível. Ana é uma mulher sofrida, que tem um marido que divide com outra mulher. E para completar, essa outra tem filhos e filhos, e ela não tem. Para o homem nesse tempo, quantos mais filhos, mais status. Hoje status é dinheiro, né? Bens materiais e posição. Nesse tempo, tinha muitos filhos, já tem status. E aí? E Ana não dá filhos para ele. Você pode imaginar o estado de espírito de Ana? Mas não para por aí. Então agora vamos lá, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Para você ter uma ideia, esses 2 não eram nada extraordinariamente maravilhosos como sacerdotes. Estavam eles lá no templo. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Está vendo? Que filharada, tudo de Penina. Tudo da rival da Ana. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Vou passar por cima disso. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 6. E a sua competidora, você pode ler comigo esse versículo? E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Pronto, dá uma paradinha. Penina excessivamente irrita a Ana. Não é pouco, não. Ela não fazia umas brincadeirinhas, não usava de chacota, não era uma ironia. Ela irritava excessivamente. Diz aqui, excessivamente a irritava, para a embravecer. Penina queria que Ana perdesse a linha. Veja o objetivo. Muita gente não percebe isso em família. Às vezes é um ciúme de cunhadas, de irmãos, de padrasto, de madrasta, de filho, de adotado. Excessivamente irritava para a embravecer. O que acontece com os provocadores, irmãos? Os provocadores não se conformam de ser como são, mas eles não conseguem identificar, não. Eles não conseguem identificar que são escarnecedores, que são turbulentos. Lá no fundo eles têm inveja de quem é sereno, de quem é sóbrio,
de quem é manso. Mas não conseguem administrar bem, não administram os seus ânimos. Então, por qualquer contratempo, esquentou um pouquinho, pá! Procuram coisas para escarnecer, para quê? Para tirar a pessoa do sério. Porque eles não se conformam que alguém brilhe na serenidade, num caráter manso. Porque o caráter, meu irmão, ele não apresenta uma fachada de perfil. Ele apresenta uma realidade interna. Você é o que você é. O que você tem dentro é o que você apresenta. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.